Na verdade, esse projeto, eu sendo candidato, não sendo candidato, eu tocaria com o mesmo vigor, com a mesma vontade, com a mesma paixão que eu tive a oportunidade de tocá-lo. A postura de não ser candidato, ela vem de uma avaliação estritamente de foro íntimo, a partir das nossas regras eleitorais, que não me estimulam em absolutamente nada em participar de uma candidatura. Eu já na candidatura anterior dizia, Diniz, que se não tivesse uma reforma política, se nós continuássemos a ter campanhas que exigiam tanto aporte financeiro, se nós tivéssemos ainda essas mesmas regras que nós colocamos, que a meu ver trazem um profundo desconforto a todos aqueles que querem atuar numa eleição, que querem ser parlamentares, mas sabem que é muito difícil conviver com uma realidade em que o financiamento eleitoral propicia tantas situações complicadas do ponto de vista ético. Eu digo a você com toda a franqueza, o estímulo que eu tenho, que eu tive de participar das eleições, ele acabou implicando numa vontade e que me leva a dizer o seguinte: se você não tem vontade de fazer uma coisa, você não fará ela bem feita. Há muitas pessoas hoje que têm garra, disposição, a mesma garra e disposição que eu tive depois de 16 anos de parlamento, 8 como vereador e 8 como deputado, e que acho que devem ocupar essas eleições com mais brilho, com mais competência talvez, e com mais garra, ditados pela vontade de participar de um processo que eu já participei e que hoje não me sinto mais estimulado. Se algum dia nós tivermos uma reforma política no Brasil, se nós tivermos uma mudança das regras do jogo, eu sinceramente, porque gosto do parlamento, porque vejo o parlamento como algo fundamental para a sociedade, eu me disponho novamente a participar de campanhas e de mandatos proporcionais. Agora, enquanto essas regras não mudarem, que venham os que têm mais ânimos para enfrentar esse tipo de situação, eu os apoiarei, farei campanha para eles com muita felicidade, mas sinceramente eu acho que aí eu já dei minha contribuição. E acho, viu, Diniz, uma coisa muito interessante. Há tanto preconceito com os políticos hoje, que eu sempre fiz críticas ao sistema eleitoral e sempre preguei a reforma política, mas na hora que eu disse não vou mais disputar as eleições e fiz uma carta aos meus eleitores dizendo as razões pelas quais eu fazia isso, a impressão que eu tenho é que eu comecei a ser muito mais ouvido pelo simples fato de talvez já me distanciar do mundo parlamentar, tão submetido a preconceitos das pessoas. Então, portanto, eu continuarei um militante político, continuarei no meu partido, lutando pelo que eu acredito, inclusive pela reforma política. Quem sabe a própria CNBB não venha a perceber, em conjunto com a sociedade, que nós temos que fazer uma reforma política no Brasil. E eu serei um militante desta causa. Mas, nesse momento, participar de eleições, sinceramente, eu prefiro apoiar outros candidatos. Professor Seidel, esse convite, essa proposta do deputado José Eduardo Cardoso, da CNBB, apoiar, digamos, uma campanha, uma cruzada nacional pela reforma política, isso está sendo cogitado, está nos planos? Podemos esperar a ajuda da CNBB com a sua capilaridade, como lembrou o professor Renato Lessa, de levar essa questão para todo o Brasil? Nós estamos agora justamente saindo da 48ª Assembleia dos Bispos do Brasil, onde o tema e todo esse processo de ficha limpa foi bastante abordado. E lá nós discutimos realmente sobre a necessidade de uma campanha como essa, por uma reforma política. A gente acredita que um Congresso eleito já dentro das normas do ficha limpa terá muito mais sensibilidade para poder apoiar um projeto de reforma política. Então a gente vê que esse é um caminho que nós vamos trilhar. Agora, para que nós possamos chegar de fato ao nível das nossas paróquias, dos grupos, na base, a gente precisa de fato de um período de planejamento. Nós estamos pensando, certamente isso vai nos remeter a uma campanha da fraternidade no ano de 2012, porque de 2011 já está decidida, para que nós possamos então ter pontos mínimos, e aí certamente o deputado José Eduardo Cardoso vai ser um dos atores políticos importantes nesse processo, pela experiência que tem e pelo tipo de ação que teve nesse momento, porque esse é o desejo que nós temos enquanto sociedade civil brasileira, enquanto CNBB, de ter um parlamento que dialogue, nem mais nem menos, de uma forma respeitosa, sincera, e a reforma política, eu acho que vai nos levar a essa possibilidade. Um dos pontos fundamentais que deve ser tocado é justamente o financiamento de campanha. É um tema complicado, mas certamente nós, nessa proposição, vamos estar discutindo no conjunto do movimento de combate à corrupção eleitoral e vamos estar propondo certamente uma
ideia, uma iniciativa popular como essa, e oxalá que até aquele momento nós já tenhamos como tramitá-la efetivamente como iniciativa popular no Parlamento brasileiro. Vou fazer um apelo aqui ao deputado José Eduardo, que antes dele deixar o Parlamento, já que ele elegeu ainda até o final desse ano, que juntamente com a Comissão de Legislação Participativa, procurasse viabilizar então uma forma de fazer tramitar as nossas iniciativas populares, que nós tivéssemos a possibilidade do uso de urnas eletrônicas para captar esse abaixo-assinado. Quer dizer, eu acho que tem vários aprimoramentos possíveis, então eu acho que a gente podia, aproveitando o programa, o Observatório da Imprensa, que tem cumprido um papel tão importante, de fato, em fazer debates sérios no país, que a gente possa, então, contar também com o apoio da imprensa brasileira nessa luta e nessa caminhada. Então, respondendo objetivamente a sua questão, a gente pode certamente contar, a CNBB está empenhada nesse aprimoramento da democracia representativa e certamente nós teremos essa possibilidade em pouco tempo. Obrigado. Renato Lessa, rapidamente uma pergunta. Tem sido falado aqui, quer dizer, é uma iniciativa, uma emenda popular, não é? Agora, uma emenda popular direta, né? Quer dizer, ela vai do povo diretamente para a Câmara dos Representantes. Uhum. Agora, não seria melhor que o processo se fizesse através da representação mesmo, né? Da representação, quer dizer, partidos que tivessem uma agenda, que tivessem um programa, que se submetessem, digamos, a um escrutínio enquanto partido, né? Como é que, rapidamente, porque temos pouquíssimo tempo, mas eu queria essa sua visão. Eu acho que as duas formas podem ser combinadas, tá certo? Quer dizer, é desejável que os partidos tenham iniciativas, né, de inovação, né, no sentido de maior democratização do processo político e social brasileiro, mas isso não pode ficar apenas na mão dos partidos. Os partidos não podem ter um monopólio da inteligência política do país. Então, quer dizer, o cenário, digamos, ideal, o virtuoso, pelo menos, seria um cenário que acolhesse tanto iniciativas populares dirigidas ao Parlamento, porque é o Parlamento que tem a capacidade constitucional, inclusive, de transformar isso em legislação para todo o país, associada a uma revalorização dos partidos, né, que deixariam de ser simples agências de competição eleitoral e passariam a ser fertilizadores da opinião brasileira. Muito obrigado. Quero agradecer a participação do deputado José Eduardo Cardoso, quero dar parabéns a ele. Ao representante da CNBB, o professor Daniel Seidel, e ao cientista político e professor pensador Renato Lessa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela televisão, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.